Olá, eu me chamo Maicon Penentir Dumel, sou acadêmico do quarto ano do curso de Direito da Unipar de Francisco Beltrão e esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a minha orientadora, a professora Ludmila Cavalli. E o meu tema é a violação do princípio da dignidade da pessoa humana e a superpopulação carcerária. Enfim, ao longo dos anos é possível observar um elevado aumento carcerário em nosso país. Essa problematização torna-se propício a estimular práticas contrárias aos direitos humanos, observadas as condições desumanas em decorrência da superpopulação carcerária. É possível perceber que foram instituídos com a promulgação da Constituição Federal de 1988 mecanismos constitucionais a garantias fundamentais do indivíduo, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, ferramenta essencial na proposta proteção de direitos referentes ao mínimo que o Estado deve oferecer ao indivíduo. Esse princípio pode ser conferido no artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, salientando que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ao observarmos o artigo 10 e o artigo 40 da Lei de Execuções Penais, é visto que são assegurados ao encarcerado previsões infraconstitucionais referentes à organização prisional, visando uma aplicação efetiva da função punitiva. O artigo 10 expõe que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Já o artigo 40 dispõe que impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. No entanto, mesmo com essas ferramentas, observa-se que conforme se tornam as condições mais precárias e pertinentes para a expansão do problema, mais se tornam difíceis as realizações das funções do encarceramento a buscar reintegrar o indivíduo socialmente. Nesta ideia, conforme observado a problemática, é notório que são diversas as irregularidades contrárias às normas referentes ao dever ser atribuído à organização jurídica carcerária. Como intitula a revista em discussão, os presos podem ser extorquidos, ameaçados ou sofrer qualquer outro tipo de violência. Contudo, é bastante possível que nada seja devidamente comprovado, investigado ou averiguado. Assim, é possível compreender o tamanho desse caso referente à aplicabilidade do princípio analisado em questão. Não obstante, a revista em discussão expõe em pesquisa realizada pelos Direitos Humanos no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, que vários dos presos vivem em condições insalubres de saúde, compartilhando seu ambiente com ratos e baratas, além dos alimentos estragados disponibilizados aos presos. Essa realidade presenciada no presídio de Pedrinhas observa-se como reflexo de outras realidades instituídas à sociedade brasileira. O autor Bruno Fernandes aponta que, a partir do processo evolutivo humano, passou a ocorrer o reconhecimento do que significa ser inerente à pessoa humana, sendo este aspecto de maneira não específica ao indivíduo quanto à sua existência, mas que identifica o ser humano como tal, observando seus valores. Nesse entendimento, ressalta-se mais uma vez a falta da constância do Estado a enfrentar a intitulada problematização, com base nos mecanismos constitucionais, pois sendo também o direito à vida assegurado pelo Estado, esse deve ser garantido em sua dupla acepção, como diz o autor Alexandre de Moraes, sendo a primeira com relação ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter uma vida digna quanto à sua subsistência. Nesse sentido, a melhoria das condições do ambiente prisional e a redução da superpopulação são passos necessários na busca pela ressocialização do encarcerado. Apenas o respeito à dignidade da pessoa humana no sistema prisional tornará possível que a pena atenda à finalidade da recuperação do delinquente, justificando a sua imposição. Muito obrigado.